E um feliz ano novo! Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer pelo seu apoio durante o ano de 2021. Não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. A nossa comunidade está cada vez maior e com isso estamos ajudando cada vez mais profissionais brasileiros a se estabelecerem no mercado de trabalho aqui na Alemanha, o que me deixa muito feliz. Então, muito obrigada! E se você caiu de paraquedas neste canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre o mercado de trabalho e carreira na Alemanha. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importante arte de se vender em uma entrevista de emprego, porque a entrevista de emprego é um pitch de vendas sim, afinal de contas você precisa convencer o recrutador de que você é realmente o profissional mais qualificado, mais capacitado para aquela vaga. Mas se você não é um bom vendedor, não se apavore, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar técnicas muito simples, mas extremamente eficazes para uma entrevista de sucesso. E o primeiro passo para uma entrevista de emprego de sucesso é a apresentação, e não estou falando da apresentação sobre si mesmo. O processo de convencimento do recrutador começa muito antes, na verdade, de você começar a responder as perguntas feitas durante a entrevista. Eu estou falando de apresentação pessoal, de branding pessoal, de primeiras impressões. Lembra daquele ditado, a primeira impressão é a que fica? Isso se aplica para a entrevista de emprego também. E por conta disso, é essencial prestar atenção na maneira como você se apresenta, na maneira como você se comporta durante a entrevista. Começando com a pontualidade, né? Eu já falei várias vezes e vou repetir que o respeito ao horário, o respeito ao tempo das pessoas aqui na Alemanha é muito importante. Então não se atrase, independente se a entrevista vai ser por telefone, vai ser por videoconferência, vai ser pessoalmente, seja pontual. Além disso, tome alguns cuidados em relação à sua aparência, e não estou falando aqui de ir para a entrevista de emprego mega produzida como se estivesse indo para uma festa de casamento. Então vista-se adequadamente. Se você não tiver uma ideia muito clara se o ambiente de trabalho é extremamente formal ou não, pesquise na internet, pesquise como que as pessoas costumam se vestir, dê uma olhada nas fotos de perfil ou no LinkedIn ou no Xing das pessoas que trabalham nessa empresa. Procure eventos que tenham acontecido ali no escritório, já dê uma olhadinha em como que as pessoas estavam se vestindo. Esses já são bons indicativos de como que é a cultura ou de quão formal é a cultura de trabalho neste ambiente. Opte por uma maquiagem leve, bem básica, bem daquela cor de linda, sabe? E se você não gosta de usar maquiagem, não se preocupe, porque aqui na Alemanha é comum que as mulheres não usem maquiagem mesmo no ambiente de trabalho e tá tudo bem. Mas se você é uma pessoa que gosta de se arrumar, né, tome muito cuidado para não acabar exagerando ali maquiagem, cores das roupas, acessórios e compor aí um look que é muito chamativo, né? Opte por coisas básicas e elegantes. Outro cuidado bastante importante é com a sua linguagem corporal. Então mantenha a postura, procure olhar nos olhos das pessoas quando estiver falando com elas. Se a entrevista for pessoalmente, observe um pouco o comportamento das pessoas, procure ler um pouco a sala antes de oferecer para apertar a mão das pessoas, né? Até então essa era sempre uma boa prática, cumprimentar os recrutadores apertando a mão. Porém, por conta aí da pandemia, algumas pessoas não gostam mais desse tipo de contato, né? Se sentem um pouco incomodadas em dar a mão para as outras pessoas. Então, espere um posicionamento da pessoa que está te recebendo, da pessoa que vai conduzir a entrevista. Se essa pessoa oferecer para apertar a mão, retribua. Caso contrário, você pode perguntar se cabe o aperto de mão, e se não, simplesmente cumprimente verbalmente, que já é o suficiente. Procure prezar também pela cordialidade, né? Então, seja uma pessoa simpática, porém respeitosa. Vamos lembrar que aqui na Alemanha as pessoas são muito formais, né? São bastante tradicionais. Então, por exemplo, não é muito comum se referir a pessoas que você não conhece muito bem pelo primeiro nome. Então, quando você for chamar os entrevistadores, quando você for se referir a eles durante a entrevista, procure se direcionar a essas pessoas sempre tratando como senhor e senhora e utilizando o sobrenome ao invés do primeiro nome, né? Então, no meu caso, por exemplo, seria a senhora Esteves, caso eu estivesse
fase liderando a sua entrevista de emprego, tudo bem? E por fim, o tom de voz também é extremamente importante. Você não precisa falar muito alto durante a entrevista de emprego, mas procure falar com o máximo de clareza possível, né? Vamos lembrar que os processos de recrutamento que a gente faz aqui na Alemanha são sempre em outro idioma, que pode ser ou inglês ou alemão. E uma coisa que costuma acontecer muito quando a pessoa não se sente confiante com o seu domínio do idioma, ou quando a pessoa está nervosa para a entrevista de emprego, é que ela se acanha, né? Então fala um pouquinho mais baixo, se encolhe assim na cadeira, né? Fica com os ombros assim um pouco encolhidos, fala um pouco mais baixo e tende a falar rápido, né? Justamente por causa dessa questão do nervosismo. Então tudo isso atrapalha o bom entendimento do entrevistador. Então procure falar de maneira clara, procure falar pausadamente, né? Para que as pessoas realmente consigam entender o que você está falando. Na sequência, depois de causar uma ótima primeira impressão, você precisa ter uma resposta muito boa para a pergunta que vai aparecer em todas as suas entrevistas de emprego, que é a famosa "fale-me sobre você". Tenha esta resposta na ponta da língua, muito bem ensaiada e muito bem elaborada. Uma boa prática para responder essa pergunta é começar com o presente, então o que você está fazendo neste momento. Na sequência, falar um pouco sobre o passado, então o que você já fez, o que você já estudou e, por fim, quais são as suas pretensões para o futuro. Então, o que você espera conquistar nesse cargo, caso seja contratado, como que você espera se desenvolver e quais que são as suas ambições profissionais dali pra frente. Tenha em mente que a sua resposta para essa pergunta vai ditar o ritmo e o desenvolvimento do resto da entrevista. Como esse costuma ser o primeiro tópico a ser abordado numa entrevista de emprego, todos os exemplos que você usar quando estiver falando, por exemplo, das suas experiências passadas, né, ou do seu trabalho atual, vão dar margem para que os entrevistadores pensem em outras perguntas e comecem a se aprofundar um pouco mais em determinados assuntos. Então, dependendo de que tipo de conhecimento você mencionar que possui, ou que tipo de habilidade você disser que foi essencial, por exemplo, para os cargos que você já desempenhou, ou para a posição que você tem nesse momento, esses vão ser os tópicos que provavelmente os entrevistadores vão perguntar mais a respeito, vão pedir para você elaborar um pouco mais, vão pedir para você se aprofundar nos exemplos, falar um pouco mais com detalhes sobre os projetos que você já desenvolveu, sobre os resultados que você já obteve. E, portanto, é muito importante que quando você estiver falando sobre si mesmo, que você procure chamar atenção para as experiências que você tem, que são as mais relevantes para a vaga que você quer. Porque assim o assunto vai evoluindo com foco em tópicos que são relevantes para a vaga que você quer e que vão comprovar aí para os entrevistadores, para os recrutadores, que você realmente é o melhor profissional para aquela vaga. E como eu mencionei que ao falar sobre si mesmo, você também vai tratar de projetos passados e de resultados que você já obteve, eu também queria aproveitar o gancho para chamar a atenção para um ponto muito importante da entrevista de emprego. Sempre que possível, ofereça exemplos concretos e evidências que comprovem aquilo que você está falando. Por exemplo, se você está dizendo que no seu cargo atual você se provou um excelente líder, defina o que é um líder, exemplifique uma situação em que você exerceu essa função e diga por que naquela situação específica você considerou aquele comportamento como excelente liderança. Uma boa maneira para estruturar uma resposta que está tratando de evidências é utilizando o método STAR, que na verdade é uma sigla, né? Cada uma das letras dessa palavra se refere a um fato específico que você precisa detalhar na sua resposta. Então, o S vem de situação, o T é a tarefa, o A é a ação e o R é o resultado em si. Então, você começa a sua resposta descrevendo a situação, né? O contexto no qual aquilo estava acontecendo. Depois você detalha qual que era a tarefa que precisava ser realizada. Na sequência, descreve qual que foi a ação que você tomou e, por fim, qual que foi o resultado obtido a partir daquilo dali. Outra atitude essencial para se vender da melhor maneira possível em uma entrevista de emprego é fazer o seu dever de casa. E o que isso significa? Significa que você tem que pesquisar
muito a respeito da empresa para a qual você gostaria de trabalhar e também sobre a vaga que você quer desempenhar. Então procure ler muito sobre os produtos ou serviços que são ofertados pela empresa que vai te entrevistar. Se você tiver a oportunidade de testar esses produtos e serviços, faça isso para ter uma opinião, também uma experiência muito bem embasada com aquele produto ou com aquele serviço que é oferecido. Tenha os valores e a missão da empresa muito claros na sua cabeça e procure alinhar as suas respostas, né? Procure alinhar os exemplos que você vai apresentar durante a entrevista com esses valores, com essa missão, para mostrar ali que você realmente está alinhado com os objetivos daquela empresa. E procure pesquisar também anúncios ou notícias que tenham saído na mídia a respeito daquela empresa recentemente, porque isso sempre é um bom indicativo de quais ações são importantes para aquela empresa, que tipo de investimento eles estão fazendo nesse momento, quais iniciativas são importantes, e dá uma boa ideia do caminho que aquela empresa está trilhando, ou seja, quais que são as ambições da empresa para os próximos meses, para os próximos anos. Isso é muito importante porque na cultura de recrutamento aqui na Alemanha, as pessoas elas não querem saber por que você quer uma vaga ou por que você quer um emprego. Elas querem saber por que você quer trabalhar naquela empresa e por que você quer aquela vaga. Por conta disso, é bastante comum que durante uma entrevista de emprego, um dos entrevistadores pergunte como que você imagina o dia a dia daquele cargo, por exemplo, ou também o que você sabe sobre a empresa ou o que você sabe sobre o produto, sobre o serviço que eles oferecem. Portanto, quanto mais você tiver pesquisado sobre esses assuntos, melhor você vai poder se posicionar durante a entrevista de emprego e se vender ainda melhor. E por último, para que você encerre o seu pitch de vendas, a sua entrevista de emprego com chave de ouro, você não pode deixar de fazer perguntas. Toda entrevista de emprego aqui na Alemanha termina com o entrevistador questionando se o candidato tem mais alguma dúvida. E é fundamental que neste ponto da entrevista você faça perguntas inteligentes para o recrutador. E quando eu digo perguntas inteligentes, eu não me refiro a questões burocráticas, tipo quais que são os horários de trabalho, ou a empresa oferece opções de trabalho remoto, ou ainda quantos dias de férias. Não é nada disso. São perguntas realmente interessadas naquela vaga, são perguntas realmente interessantes e que vão chamar a atenção do recrutador. Então, uma pergunta que caberia aqui, por exemplo, seria: qual é a sua expectativa a meu respeito neste cargo para os primeiros 30 dias, ou para os primeiros 3 meses, para os primeiros 6 meses na vaga? Ou ainda, se você quiser, assim, terminar a sua entrevista arrasando e você tiver juntado informações o suficiente durante a entrevista de emprego para fazer uma suposição com essa pergunta, né? Então, para já começar dizendo: olha, com base em tudo que a gente conversou aqui, eu imagino que uma das grandes expectativas para essa vaga, ou uma das principais questões que o profissional precisaria resolver ali assim que for contratado, seria isso. Você concorda? Você discorda? Como que você enxerga essa situação? Porque aí você mostra que você estava escutando cada detalhe, que você é extremamente engajado, que você realmente entendeu tudo que a empresa precisa do profissional que vai desempenhar aquela função. Então procure pensar sobre isso, né? Quando você estiver se preparando para a entrevista de emprego, já tenha em mente algumas perguntas coringas, digamos assim, que estão baseadas nas pesquisas que você fez previamente. Você pode levar um caderninho para a entrevista de emprego que tenha essas perguntas anotadas, né, por exemplo, e inclusive você pode fazer algumas anotações durante a entrevista de emprego também. E aí, se você tiver a oportunidade também de depois, ainda ao longo da entrevista, desenvolver alguma pergunta com base nas informações que você coletou durante o processo seletivo, ótimo! O meu objetivo com o vídeo de hoje era apresentar boas práticas para que você se venda da melhor maneira possível em um processo seletivo aqui na Alemanha. Seguindo essas técnicas, eu tenho certeza que você vai arrasar. Se você gostou do vídeo, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.